Vamos à atividade 13, Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio. Atividade 13 fala assim, ó, construa no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções abaixo. Então nós temos 4 funçõezinhas aí, e ele quer que a gente faça um esboço desses gráficos aí em um mesmo plano cartesiano. Então, ó, vamos fazer um eixo aqui, né, o x e y. Então temos aqui o eixo y e aqui na horizontal vamos colocar o eixo x. Então vamos uma escala aqui, né? O 1, o 2, o 3. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. No eixo y vamos usar as linhas mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1. E abaixo aqui o menos 1 e o menos 2. Então, essa primeira aqui, y igual a x mais 1 ao quadrado. Bom, então toda vez que a função estiver escrito desta forma, como sendo o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, o nosso gráfico aqui, ele vai apenas tocar o eixo x em um único ponto. Então, aonde que ele irá tocar o eixo x? Nesse nosso primeiro caso aqui, então, ó, ele vai tocar no menos 1. Por que menos 1? Porque aqui eu tenho mais 1. Então, ele vai tocar apenas nesse ponto aqui. E ele vai interceptar o eixo y no 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, ele vai interceptar aqui. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó, do nosso gráfico. Então, temos aqui um esboço. Essa aqui, então, é o gráfico da função y igual a x mais 1 ao quadrado. Bom, o item B. O item B é y igual a x mais 2 ao quadrado. Então, y igual a x mais 2 ao quadrado, ele vai apenas tocar, então, o eixo x no ponto o quê? No ponto menos 2. Então, ele vai tocar nesse ponto aqui. E ele vai interceptar o eixo y no 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, ele vai interceptar o eixo y neste ponto aqui, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. O nosso gráfico vai ter mais ou menos essa aparência. Então, essa aqui é da função y igual a x mais 2 ao quadrado. Bem, vamos agora esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, y igual a x menos 1 ao quadrado. Então, de x menos 1 ao quadrado, ele vai apenas tocar o eixo x no ponto 1. Então, nesse pontinho aqui. E ele vai interceptar o eixo y aonde? No menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, ele vai interceptar neste ponto. Então, o nosso gráfico vai fazer mais ou menos isso aqui, né? Então, esse em azul aqui é y igual a x menos 1 ao quadrado. E a última aqui, né? Y igual a x menos
2 ao quadrado. Então, y igual a x menos 2 ao quadrado. Vamos lá, então. Ele vai tocar, né, no caso aqui, então, o eixo x no 2, né, nesse valor aqui. E ele vai interceptar o eixo y no menos 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Não precisa nem se preocupar com esse menos, né, ou mais aqui. Pode só pegar o número e elevar ao quadrado, porque se ele for negativo, fica positivo. Se ele for positivo, fica negativo, né? Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, nós temos aqui um esboço da função y igual a x menos 2 ao quadrado.